O ano só começa depois do carnaval. Estamos em fevereiro e as festas de verão moldam o ritmo da cidade de Salvador. Nessa época aqui na Bahia, o assunto não pode ser outro que não seja a folia carnavalesca. E justamente por isso, resolvemos dar início a essa temporada de 2026 aqui no podcast falando sobre carnaval. Oi, eu sou Maria Clara e esse é o Diálogos, um projeto de entrevistas da EDUFBA. No episódio de hoje, convidamos dois autores da casa, Marilda Santana e Edivar Passos, para falar sobre o carnaval e as performances da baianidade. Marilda Santana é cantora, atriz, escritora, doutora em Ciências Sociais e mestre em Artes Cênicas. Ela também é professora e pesquisadora no NEIM da UFBA, Núcleo de Estudos Interdisciplinares sobre a Mulher, e do IAC, Instituto de Humanidades, Artes e Ciências da UFBA. Marilda também é autora do livro publicado pela EDUFBA, Donas do Canto, que é resultado da sua tese de doutorado, apresentando um estudo sobre as estrelas do Axé Music e sobre a baianidade, com foco na trajetória de Daniela Mercury, Margareth Menezes e Ivete Sangalo. Edivar Passos é professor da Escola de Teatro da Universidade Federal da Bahia e doutor em Artes Cênicas, também pela UFBA. É diretor da Companhia Aláfia de Teatro e nosso autor da casa. Um dos livros organizados por ele aqui na EDUFBA, que traz o tema do carnaval, foi o livro A Cidade Efêmera do Carnaval, lançado em 2016. E em breve lançará conosco mais um livro com a temática do carnaval e do teatro. Acompanhe a EDUFBA para ficar por dentro desse e de outros lançamentos. Agora nos acompanhe nessa conversa. Bom dia, gente. Eu queria começar agradecendo a presença de vocês, Marilda e Edivar, nesse episódio. Vamos aproveitar esses embalos de verão em Salvador e essa vibração carnavalesca que está tomando conta da cidade para a gente conversar com esses dois autores estudiosos do tema carnaval. E para esse episódio eu queria unir um pouco das discussões trabalhadas por vocês dois em seus livros e seus projetos. Então eu queria começar a nossa conversa inspirada no termo desenvolvido, nesse neologismo que Edivar traz nesse livro que ele vai lançar ainda com a EDUFBA, que ele fala sobre soteropoéticas, localizando Salvador enquanto uma cidade poética, que além das funções administrativas, econômicas, também tem esse pulso de criação artística coletiva, colocando a arte e a criatividade num lugar de função urbana. Então, eu queria começar convidando a Edivar a explicar um pouquinho sobre esse neologismo, para a gente poder conduzir a conversa a partir de algumas chaves que esse termo traz para a gente. Oi, gente, e aí, tudo bom? Bom dia, boa tarde, dependendo do horário que você esteja escutando, esse podcast. Muito obrigado, Maria Clara, pelo convite, obrigado à universidade pela possibilidade da gente não só estar desenvolvendo as pesquisas, mas também trocando ideias sobre as pesquisas. E muito, muito contente, muito feliz de estar aqui com Marilda, que é uma pessoa que eu admiro muitíssimo, que tem uma pesquisa extraordinária sobre essas vozes essas cantoras baianas fantásticas, que é um trabalho que, para mim, foi muito inspirador também, Marilda. A gente não teve a oportunidade de conversar antes, mas sua tese ela é um trabalho assim luminoso, inspirador para quem tem desejo de fazer das nossas festividades aquele ponto de partida para a produção de conhecimento, Muito contente de estar batendo esse papo contigo. E sobre a soteropoética, eu comecei a talhar essa palavra para tentar encontrar uma forma de denominar nossos processos criativos. Então, quando eu falo de poética, eu estou falando de processo criativo. Não estou naquele significado mais restrito da palavra que diz respeito ao verso escrito, ao verso, à poesia, nesse sentido da literatura. Mas a poética como um processo criativo amplo. Por exemplo, cineastas possuem processos criativos e, portanto, possuem suas poéticas. Quando a gente pensa num Glauber Rocha, é comum a gente dizer Glauber Rocha tem uma poética própria. Quando a gente pensa numa coreógrafa, tipo a Nildinha Fonseca, ela tem o processo criativo dela, ela tem a poética dela. Então, quando eu falo numa soteropoética, eu estou falando de uma maneira um pouco usual, que é atribuindo a um ente coletivo, que é uma cidade, que é a nossa soterópolis, a capacidade de desenvolver processos criativos. E o que eu localizo na pesquisa é que o nosso calendário festivo, não só o carnaval, mas todo o calendário festivo, em especial do verão,
é uma verdadeira usina criativa, né? Ele nos coloca nessa condição cíclica de sempre estar dando manutenção nas criações que nós já temos, como abrindo campo para outras criações, né? Então, a soteropoética ela é um termo para poder denominar esse fenômeno que é bem típico nosso, né? Assim, não que seja exclusivo, mas nós temos isso com muita força. Massa, muito bom. Eu gostei muito desse neologismo que você traz, porque ele abre espaço também para outras expressões artísticas, né? Que não só isso que a gente vê no carnaval, que é muito voltado para a música, né? Então, se você vai falar do teatro, e aí na pesquisa de Marilda, ela já coloca em evidência essas mulheres que comandam trio elétricos com várias pessoas, sabe? São mulheres que têm toda uma performance que às vezes também é bem teatral, né? Em cima do trio e fora do trio também. Então eu queria perguntar para vocês dois, assim, como vocês veem o carnaval enquanto uma possibilidade de construção simbólica para Salvador, para Bahia, e consagração simbólica também para outras expressões e performances artísticas, como, por exemplo, a Edivar traz no teatro. Bom dia, boa tarde, boa noite. Para quem é de bom dia, boa tarde, boa noite. Que prazer estar aqui falando, né, nesse canal maravilhoso da Edúfba, que é uma editora que eu tenho uma admiração muito grande, um carinho, sabe, que produz muito conteúdo, né, divulga, estimula a produção de pesquisadores, de professores, né, dentro do universo da academia, né. Então, Edivar é um deles, eu também, né, já tenho 3 livros publicados pela Edúfba, então tenho um prazer muito grande, obrigada por esse convite, obrigada Maria Clara, a Suzane, a Flávia, que sempre foi uma figura importantíssima também na difusão, né, do trabalho desses pesquisadores, professores, e para mim, a publicação desse livro, As Donas do Canto, né, que foi publicado em 2009, então imagine, já tem muito tempo, inclusive a minha pesquisa, mas o carnaval continua, né? O carnaval é uma manifestação que pulsa, né, na cidade, né? Que quem vem para Salvador não consegue sair incólume a essa energia da festa, a essa energia da performance, essa energia que pulsa essa baianidade, né? Especialmente do recôncavo, que traz justamente elementos muito potentes para a gente compreender o carnaval como um fenômeno não só estético, mas cultural, político, econômico, né? Então, para mim, estar mergulhada no universo do carnaval foi uma experiência única, e principalmente, né, em relação à minha pesquisa de doutorado, quando eu trago justamente vozes femininas potentes, né, que dentro do carnaval sempre teve um papel de coadjuvante, né? Então, quando essas 3 estrelas assumem o proscênio e o microfone, né, como portadoras da voz poética, como diz Paul Zumthor, né, e acionam, na verdade, né, essa voz de comando, trazendo, conclamando a população, não só de Salvador, mas do Brasil e do mundo, a participarem dessa festa, há uma virada aí de chave, né? Junto com, então, eu digo sempre que a voz e o tambor são 2 elementos ancestrais para justamente conclamar, né, uma população, conclamar um povo, né, a assumir o proscênio, né, da sua vida, assumir o proscênio da sua cidade, né, trazendo elementos estéticos, como eu falei, históricos, políticos e econômicos. Então, quando eu trago essas 3 potências, né, Margarete Menezes, Ivete Sangalo e Daniela Mercury, lá atrás, aí eu constato e percebo que justamente essa voz de comando também pode ser feminina. E é feminina também, né? E aí a gente percebe e constata que a voz não está só na emissão, não está só nas cordas vocais, não está só, sabe, nesse corpo feminino. Está também no lugar de protagonismo desse fenômeno que é o carnaval da Bahia e de Salvador. Então, nesse sentido, eu acho que o carnaval ele proclama e ele acessa, né, o espaço da democracia. E quando o Milton Moura, que é um pesquisador maravilhoso também do carnaval e que foi meu orientador de doutorado, diz que no carnaval todos estão juntos, mas não no mesmo lugar,
Eu acho essa frase de uma potência muito grande, porque justamente demonstra que as diferenças existem, né? A opressão está lá, mas não deixa de entrar em ebulição nesse período, assim como a própria mudança do Garcia, né? Que está sempre ali naquele espaço, sabe, de trazer protestos, de trazer uma inclusão maior de todas as necessidades que o povo baiano e que o povo brasileiro, né, precisa para poder se sentir incluído e, essencialmente, contemplando esse processo democrático, assim como os blocos afros também. Então, a gente percebe que o carnaval é esse lugar de potência, é esse lugar de todos estarem juntos, mas não no mesmo lugar, mas estão lá, resistindo. E você, Edival, o que é que você pensa a respeito? Eu queria saber de você também sobre esse foco no teatro, né? Então, voltando à questão, né, dessa possibilidade de consagração simbólica para outras expressões e performances artísticas no carnaval. O carnaval, eu começo o trabalho, inclusive, tentando mostrar como esse carnaval acaba tendo um impacto. Claro que depois eu vou recortar para o impacto no teatro, né? Mas eu começo de uma forma muito mais aberta o livro, né? Os 2 primeiros capítulos, eu diria que eles são capítulos que têm um alcance e despertem talvez um interesse muito mais amplo, geral, né? Porque essa cidade criativa, essa cidade poética, ela acaba sendo uma grande solução que Salvador encontra para resolver a crise do seu ciclo de vida produtivo. Porque a gente sabe que Salvador, e aí eu estou falando também porque antes da formação em artes cênicas eu venho de arquitetura e urbanismo, né? Mas a gente sabe que a cidade de Salvador, ela nasceu com um propósito, né? Um propósito administrativo, portuário, militar, né? Uma cidade murada, uma cidade que foi sede de uma colônia, né? Com um alcance muito maior, né? No seu território. Então, existiam funções urbanas específicas para a cidade de Salvador que, com o tempo, elas foram deixando de existir. Então, assim, o ciclo, né, da vocação urbana da cidade de Salvador, ele meio que se fechou em algum ponto no século passado, ou talvez um pouco antes disso, né? A partir do momento que Salvador foi perdendo, digamos, o poder, né? A sede foi descentralizada, a capital passou a ser no Rio de Janeiro, né? Vieram também as rodovias e o processo da modernidade, né, que relativizou muito a força marítima da Baía de Todos os Santos, né, como porto também, ela perdeu muito peso, se você considerar que o professor Cid Teixeira falava coisas do tipo, Salvador já foi a cidade mais importante do Atlântico Sul, uma das principais portas de entrada no continente americano, então a gente pode dizer que o mundo passou por aqui, não é à toa que a gente tem essa complexidade étnica que hoje ela acaba sendo fundamental nessa nova vocação criativa poética da cidade, né? Porque a riqueza, né, da configuração ética da cidade de Salvador é uma coisa absurda. Então, eu diria que esse carnaval, esse ciclo de festas, ele exerce um papel extraordinário que diz respeito a todo mundo, em todas as áreas, para além das artes, como a professora Marilda falou, né? Impacta em todas as áreas. Porque é uma forma que Salvador encontra de descobrir uma nova vocação, já que as outras, de uma certa forma, encerraram seu ciclo, né? Então, Salvador, ela entra, aí a gente já vai um pouquinho para a teoria da cidade, ela entra num momento de ter que encontrar uma outra vocação, para existir, uma outra função urbana. E eu começo defendendo, dizendo que essa nova função urbana, ela está no campo do criativo e do poético. Então, realmente, esse carnaval, ele diz respeito a todo mundo, absolutamente todo mundo. Aí depois eu passo um recorte ao aspecto criativo e poético, e aí vai falar mais para os artistas, mas, como eu falei, o uso da palavra poética de uma forma geral, né, que diz respeito à música, que é, como foi dito por Maria, a tônica, né, do nosso carnaval, talvez seja a arte que prepondera, né, mas que impacta em todas as outras. Né, impacta em todas as outras. E o nosso teatro,
Pode dizer, Marisa. Não, Edivar, você que é da área também de arquitetura e urbanismo, eu fico pensando justamente do impacto que o carnaval, né, provoca na cidade de Salvador, sabe, nos territórios da cidade de Salvador. Isso também é algo assim extremamente, como é que eu posso dizer? Não diria cruel, mas diria muito predatório, sabe? Também assim com o advento dos camarotes, sabe? Que invadem a área urbana, que invadem o dia a dia das pessoas que habitam essa cidade, né? Isso também são impactos negativos que de alguma maneira o Carnaval também provoca, né? Nessa cidade, né? Que recebe e que também vive seu dia a dia do cotidiano, independentemente do Carnaval. Com toda certeza, Marilda. Eu fui pupilo, sabe de quem? Do professor Manuel José Ferreira de Carvalho, que liderava uma pesquisa na Escola de Arquitetura chamada Cidade Carnaval Cidade. Aí a gente conseguiu até organizar um livro do Manuel, já póstumo, né, com vários textos do Manuel, que foi com uma expressão que ele usava muito, que chamava Cidade Efêmera do Carnaval. Cidade Efêmera do Carnaval, como a gente falou lá na introdução do podcast, também é o título do livro organizado por Edivar aqui da EDUFBA. Essa cidade efêmera do Carnaval, ela tem dimensões impressionantes. Impressionantes. A gente está falando de quilômetros e quilômetros, 25 quilômetros de vias, né? Assim, é uma apropriação, como você fala, numa escala gigantesca, né? Em muitos casos completamente desregularizada, inclusive do interesse da população, né? Em vários aspectos muito pouco democrática, sem dúvida nenhuma, né? Já vivemos, inclusive, períodos dificílimos assim, da ocupação da rua ser tão ostensiva que eu não sei se você lembra disso, Marilda, que às vezes o bloco de corda colava corda com corda e você não conseguia ir mais para lugar nenhum. Né? Hoje você até tem uma certa ventilação aí, de uma participação agora maior dos trios independentes, né? A festa ficou mais pipoca, né? Mas esse carnaval ele permanece sendo um perfil predatório, né? Capital assim bem forte, mas ele já foi talvez ainda mais, né? Então é sempre algo a estar atento, né? O Wagner Moura estava falando outro dia, assim, a democracia é algo que a gente não pode descansar. Os norte-americanos acham que a democracia já está dada, né? Mas a gente precisa estar o tempo todo ali atento. Então, o olhar sobre o carnaval é muito importante, porque aí também fazendo uma ponte com o que Manuel falava, né? Assim, sociedades injustas vão produzir espaços injustos. Então, assim, observar o espaço do carnaval, ver em que medida o espaço do carnaval está sendo produzido, significa a gente entender em que ponto nós estamos dos nossos pactos de cultura e política, né? A maturidade e o nível de democracia deles, né? E de respeito ao cotidiano da cidade, que não vive o ano inteiro o carnaval, não é? Mas, ao contrário, né? Está o tempo inteiro cedendo o seu espaço para que o carnaval que acontece num período, né, assim, de uma semana, assim, efetivamente, mas a montagem e a desmontagem perdura durante todo o verão. Todo o verão. Espaços públicos enormes, né, são cedidos para o uso privado. Né? Okay. Desculpa eu ter invadido nessa área, mas eu queria ouvir você falar sobre o teatro nessa história toda. Por favor, não peça desculpas. Eu achei maravilhosa a intervenção. Lhe agradeço a possibilidade de ir por esses caminhos, né, na fala. Bem, aí, uma vez entendendo, né, essa complexidade da cidade do Carnaval, né, e do ciclo de festas da cidade de Salvador, resolvo observar como o nosso teatro, entendeu, Marilda? Como o nosso teatro ele é impactado por essa grande festa. Né? E aí, antes eu observo outras expressões artísticas são impactadas, o audiovisual, né, as novelas, como as novelas começam a retratar o carnaval, Dias Gomes colocando o carnaval de Salvador, né, em Seara Vermelha, né, desde a década de 60, né? Falo também do advento do trio elétrico, e aí vou fazer uma abordagem um pouco diferente do habitual, porque eu conto essa história do trio elétrico a partir do ponto de vista de Dodô, e não de Osmar, né? E
Faço a seguinte pergunta: já que o teatro impactou em tudo, em todas essas áreas, na literatura, no trabalho de Jorge Amado e tal, como não impactou no nosso teatro? Né? E aí eu vou pegar um fenômeno que Marilda acompanhou, que foi uma espécie de boom do teatro baiano, ali no final dos anos 80 e anos 90, onde muitas produções conseguiram furar a bolha do nosso público cult, vamos dizer assim, e conseguiram acessar o grande público. E aí você tem fenômenos extraordinários de bilheteria, como Bofetada, Catedrásticos, né? Então, alguns espetáculos começam a transformar radicalmente o hábito teatral na cidade de Salvador. E aí eu faço um comparativo. Sim, e usar o carnaval como tema também. Exatamente. Aí eu faço um comparativo, Marilda, da explosão do axé music para o Brasil, que é final dos anos 80, aquelas coisas, Luiz Caldas despontando para o Brasil, indo para a capa da Veja, e na sequência esses espetáculos acontecendo. Então, eu vou observando, que aí eu vou entrevisto cada um dos criadores dos espetáculos, e assim, Bofetada, né? Aí Fernando Guerreiro fala, aquilo é um desfile, a Bofetada é um desfile carnavalesco. O tema pode não ser o carnaval, mas a estética da Bofetada, ela é totalmente carnavalesca. E Guerreiro começa a falar coisas do tipo assim, eu comecei a fazer teatro para poder voltar para o meu mundo, porque o meu mundo é o carnaval. Né? Então, e por aí vai, né? Assim, conversando com Lelo, né? Conversando com todos esses criadores catedráticos, que é um sucesso absoluto até hoje. A gente está falando de espetáculos, os espetáculos vão fazer 40 anos. Né? Então, os espetáculos estão em cartaz. Né? Então, um é nutrido por uma estética carnavalesca e o outro tem como as músicas, aí assunto de Marildo, tem como as músicas a sua dramaturgia. Né? Porque o Catedráticos é um recital de músicas de carnaval. Então, é como se esses criadores eles tivessem observado lá no começo dos anos 90 que o desejo pelo carnaval era tão grande que essas obras teatrais elas funcionavam como uma espécie de extensão do carnaval para fora do tempo do carnaval. E a população continuava querendo esse carnaval. Né? Hoje a situação já é um tanto quanto diferenciada, porque já se entendeu muito e já se explorou muito, comercialmente falando, essa necessidade pela extensão do carnaval para outros momentos. Né? Mas a gente teve uma geração, né, assim, que é da onde vai surgir Lázaro, que é da onde vai surgir pouco depois Wagner, né? Primeiro Wagner, depois Lázaro, que transformou completamente a nossa forma de fazer teatro, né? E de se relacionar com a cidade, né? Perceber que havia um grande público, né? Assim, e sedimentar esse caminho. O próprio bando do Teatro Olodum também, não é? Que Você justamente ocupa aquele lugar ali no Pelourinho e que reflete todo o ethos daquele povo, mas que está com uma trilha sonora totalmente fincada no samba reggae, né? Ali nos tambores, e também o próprio cinema, né? Quando justamente vai para o cinema o espetáculo, o cenário, o carnaval assume um protagonismo muito grande, né? Justamente. O nome já diz tudo. Bando de Teatro Olodum. No nome você já está vinculando o teatro e a expressão, talvez, do bloco afro mais Exato. Notório que nós temos e que o mundo conhece. Uhum. Né? Então, o berço do bando, né? Eu pego justamente esses três trabalhos, né? Essas três companhias, né? A Companhia Baiana de Patifaria, né? Pego Catedráticos e pego o bando. Né? Aí entrevisto, além dos elencos, entrevisto Guerreiro, entrevisto Márcio Meirelles, entrevisto Paulo também, e antes deles entrevistei também Deolindo, que é quando nosso saudoso, encantado Deolindo. É verdade. Né? Uhum. E aí Deolindo também fala coisas incríveis, ele fala de uma matriz poética a partir de um território na Praça Castro Alves que ele chama de Escadaria dos Artistas. Sim, que eu frequentei muito nos anos 70, muito. Eu e toda a turma da minha idade
era o espaço do carnaval que nós acessávamos diuturnamente. E aí ali o encontro dos trios, aí ali estava os Novos Baianos em cima do trio, Caetano Veloso, Gilberto Gil, todos os atores baianos da época famosos acessavam também a Praça Castro Alves e tinha um desfile dos gays e travestis toda segunda-feira na escadaria. Então, havia uma programação, era como se fosse ali uma bolha dentro do Carnaval da Bahia, que era você acessava a Praça Castro Alves, você se sentia acolhido, protegido e principalmente assim se relacionando entre pares. Era impressionante, era muito potente, extremamente, sabe? Você está falando, eu estou ficando aqui arrepiado, Marida, porque isso é o que está, né, também na fala de Guerreiro, é o que está na fala de Deolindo, todos eles falavam disso como um espaço quase que encantado, porque a gente ainda tem que contextualizar que a gente está falando de um período de ditadura, né? E um carnaval ainda mais escasso do que a gente tem hoje. A gente está falando de 4 dias, talvez, de festa. É isso, exatamente. Então, mas esse encontro é ainda mais... Que pegava fogo. Né? Era sábado, quase ninguém ia para as ruas, eu ia, porque para mim já era carnaval, a época da mortalha, dos pierrots e colombinas, e cada um se fantasiando do jeito que quisesse. Então, o carnaval, nesse período, ele tinha um aspecto de muita transgressão, sabe, em relação a esse período mesmo de inversão, né, de você destampar para a panela de pressão e, sabe, voar pelos ares tudo aquilo que havia sido reprimido durante todo o ano, né, inclusive a sua identidade sexual e tudo mais. Mas o que era interessante é a criatividade dessas pessoas. Então, não havia abadá, não havia mamãe sacode, não havia blocos padronizados que puxavam foliões e foliãs que se identificavam com aquele discurso dos blocos e principalmente com a vestimenta igual, uma farda, né? Vamos dizer assim. O carnaval é o período ao contrário. O homem se veste de mulher, não é isso? Vai, acessa o guarda-roupa da mãe, da irmã, da namorada, né? Da esposa, para se vestir de mulher e transgredir e inverter todo esse processo de masculino e feminino, né? Esse binarismo cai por terra, vamos dizer assim, né? Porque você acessava toda essa sexualidade, toda essa transgressão por vários vetores, né? Seja no lado sexual, seja no lado estético da transgressão das fantasias que você mesmo que produzia, seja do lado da música, né, que também acessava lugares, esse corpo, como você fala, de uma maneira extremamente criativa, né, e transgressora, e tudo acontecendo ali aos pés do poeta. Isso também é impressionante, né? E de fato ele está ali, né? Ele ali é um túmulo também, né? É uma homenagem ao mesmo tempo é túmulo, então essa festa toda é celebrada ali em volta, né? Do Castro Alves, também é bem impressionante. E aí eu fiz várias entrevistas, entendeu, Marilda? Eu conversei também com o Zé vem falar sobre Nilda Spencer, de Nilda como uma figura referência também desse carnaval para os artistas, eleita em uma ocasião como rainha dos artistas do carnaval, uma ocasião também que ela vai com uma fantasia incrível, vai meio que de quiabo, e aí fica como rainha quiaba, né? Enfim, aí todas essas possibilidades, né, de transgressão, de ruptura com esse momento ditatorial fica muito presente, como essa praça é uma espécie de oásis, né? Então, nessa pesquisa eu acabo percebendo e falando um pouco sobre isso, de como essa experiência carnavalesca ela vai ter um impacto enorme na nossa trajetória criativa, artística, soteropolitana, né? Aí eu me detenho em especial do teatro, né? E vou percebendo, né? Assim, como, por exemplo, Cleise Mendes, ela que está presente também nessa escadaria, né? Cleise, ela vai colocar naquele espetáculo Bocas do Inferno a cena final de Gregório de Matos, é Gregório em cima do trio elétrico. Né? Então, o nível de influência dessa experiência do Carnaval e da Praça Castro Alves e da Escadaria dos Artistas, ele é muito importante para toda uma geração.
Aí o guerreiro vai dizer, nossa, eu ia para o carnaval e a sensação que eu tinha é de que a cada momento eu estava diante de 10 espetáculos. E é verdade. Ainda tinha, na verdade, dentro desse panorama, né, do clima do Carnaval de Salvador, nessa década, era o Baile das Atrizes, que acontecia no Teatro Vila Velha, e que a cada ano, né, coroava atores e atrizes do cenário cultural baiano, e que era também uma festa maravilhosa. E aí era um momento em que a gente extravasava nas fantasias, né? Cada um explorando sua criatividade, trazendo fantasias, como, por exemplo, aí você vê Nilda Spencer de Quiabo. Então, eram assim, fantasias inusitadas que fugiam do glamour de Clóvis Bornai, vamos dizer assim, do carnaval carioca, né? Era ao contrário, né? Era o carnaval da esbórnia, o carnaval da esculhambação, o carnaval da transgressão, entendeu? Era esse carnaval da brincadeira que vem de lá do intrudo mesmo, entendeu? Quando vem de Portugal. Então, isso vai, sabe, alimentar toda essa classe artística aí, curiosos e que se identificavam também com esse fenômeno e esse cenário, dentro dessa perspectiva do Baile das Atrizes, da Praça Castro Alves e do próprio Carnaval, né, em cima do trio com os Novos Baianos, Caetano e Gil, que toda quinta-feira de Carnaval os Novos Baianos tocavam na concha acústica e depois saía em cortejo até a Praça Castro Alves para entregar as chaves ao rei Momo e à rainha do Carnaval. Então, isso era um acontecimento. Um acontecimento. E todo mundo atrás. Então, era um carnaval popular mesmo, sabe? Que saía mesmo pelas ruas da Avenida 7 até chegar à Praça Castro Alves e que acontecia até terça-feira de Carnaval, sem muita preocupação em arrecadar, sabe? Em ter esse caráter empresarial, né? Esse balcão de negócios que se tornou o Carnaval. É porque anterior, inclusive, a exploração do trio enquanto elemento do bloco, né? A maior parte da década de 70 ainda não tinha se passado a corda no trio. Isso só vai acontecer no final, né? Isso só vai acontecer no final, assim, 78, por aí. Sim. Mas tinha alguns blocos, por exemplo, se você for ainda para o século XIX, final, ali na Barroquinha já acontecia um carnaval com pequenos cordões, que chamavam, né? Cordões, e que eram basicamente assim descendentes de africanos, como os pândegas da África, que circulavam mais. Então, o carnaval ele já tinha um caráter de, vamos dizer, segregacionista, aspas, porque a turma, a pretitude, todos os pretos e pretas circulavam mais pela Barroquinha. Essa segmentação do território, né? A parte alta da cidade, onde se desfilavam os préstitos, né? O Clube Fantoches, né? Que tinha, né, as rainhas e a elite baiana. Então existia esse apartheid, sim, né? E aí só nos anos 50, final, quando o Dodô e Osmar assume realmente o trio elétrico, é que isso vai se misturando mais, né? E trazendo essa população mais misturada mesmo para esse carnaval, né, mais democrático, aspas, mas não menos importante. Sim. Mas eu lembro de Manuel falando do surgimento do trio como um elemento de embaralhar os territórios separados, segregados, né? Antes de Dodô e Osmar, vira e mexe, era notícia do tipo quando uma agremiação de pessoas pretas entravam nesses espaços exclusos, assim, uma espécie de invasão. Sim, né? Como o próprio Gil dizia, né? Antigamente, no baiano, onde preto só entrava pela porta da cozinha, né? Ele fala naquela música da Garota do Barbalho, né? Tradição é o nome da música. Ele justamente descreve, né, de onde é que o lugar do preto nesse período da sociedade baiana, né? E adorei essa imagem realmente do trio elétrico embaralhar essa segregação. E aí você traz agora e vem quando cai as cordas novamente agora esse novo carnaval, essa nova configuração, né? De novo os blocos se tornam sem cordas, né? Então assim possibilitando justamente um contingente maior de foliões e foliãs. Mas também os camarotes assumem
né, esse apartheid de novo, né? Ou seja, assume aquele lugar de privilégio que você vai com all inclusive, né? Então é bebida, comida, show lá dentro, o pacote com o abada, com o acesso à pulseirinha, com o hotel 5 estrelas, com a passagem aérea. E aí você A vê, pessoa nem bota o pé na rua, né, exato, Marília? não bota, vai direto. Se vacilar, nem olha. Não, olha, e aí você percebe que aqueles artistas que estavam puxando o bloco já estão nesses camarotes. Por exemplo, o Baiana System esse ano está tendo a maior polêmica, né? E justamente vai ocupar o carnaval do camarote de Salvador, que é o camarote mais elitista da cidade. Aí a gente vai percebendo também, aí já tem um camarote onde era o de Daniela Mercury, que tem vários Daniela, acho que Márcia Freire, um monte de artista. Já cada dia é um artista de renome que vai fazer o show dentro do camarote. E aí você vai percebendo uma nova configuração, né, que se estrutura. Então, esse artista que era de rua, que puxava trio, em blocos fechados, puxa trios agora independentes, porque eles também saem nas ruas, também ocupa esse lugar de elite, que são esses camarotes, né, que tem justamente esse all inclusive, que oferece, né, pacotes astronômicos, economicamente falando, né, e é toda uma elite, artistas de fora que vem ocupar esses lugares, né, nesse período da folia momesca, né. O próprio Raimundo desapareceu do carnaval. Gente, eu queria só aproveitar esse gancho de vocês. Eu tô adorando escutar, conhecer esse outro carnaval. Eu queria ter vivido essa Praça Castro Alves aí que Marilda falou, essa escadaria dos artistas aí que Marilda viveu. E aproveitando esse gancho que vocês trouxeram para a atualidade, né? Eu queria perguntar como é que vocês acham que essas outras expressões artísticas fora do circuito do carnaval se inserem ou resistem a essa lógica mercantil do carnaval? Eu acredito assim que o carnaval ele é multifacetado, né? Se por um lado, se por uma mão você tem um formato hegemônico que o capital fortalece, por outro lado, a tradição do carnaval, em especial em sua organização popular, ele possibilita preservações e movimentações sociais. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente pega lá os estudos de Bakhtin sobre os carnavais da Idade Média, os saturnais e tal, ele diz que a festa popular, a gente não pode deixar de esquecer que o carnaval é uma festa popular, né? A festa popular, ela não só inventa, como ela preserva formas artísticas, né? Então, o fato da festa popular existir e nós insistirmos na existência dela, faz com que formas e ritos permaneçam. Então, a gente celebrar como a gente celebra a partir ali de 4 de dezembro, né? Eu digo assim, depois que o bombeiro dá aquela mangueirada no povo de Santa Bárbara, a cidade já não é mais a mesma. Então, a partir dali, né, Marilda? A partir dali, dispara um processo de loucura, né, em que, ao longo do tempo, a gente percebe que as criações populares, elas ganham mais espaço, às vezes ganham menos, né? A luta permanece, a disputa pela cidade permanece, mas ela vai sendo modificada, como Marilda trouxe brilhantemente em sua fala anterior, né? Hoje, a tensão está nessa relação com o camarote, né? Mas ela já esteve presente de outras formas. Então, assim, o que eu penso que é fundamental é a gente manter o calendário festivo, porque ele, de alguma forma, ele abre a possibilidade de você permanecer, né, com aspectos rituais e festivos que são importantíssimos, né, que fazem da gente o que a gente é, com todas as nuances que a gente tem, né? E assim, e para além, né, a festa é muito importante. Para além desse ciclo festivo, dentro da gente, a gente tem um outro momento extraordinário, que são as festas em Salvador e no Recôncavo, que diz respeito ao 2 de julho. Então, você pegar uma manifestação como Nego Fugido, né? Então, No Acupe, né? Nego Fugido em Acupe de Santo Amaro, justamente, né? Então, veja, a gente, assim, algumas festas às vezes entram em baixa, mas depois retornam. Às vezes o fogo baixa um pouquinho, mas depois volta. Estou sentindo que agora é uma festa que parece que está pegando de novo, é a festa do Bom Jesus dos Navegantes,
né? Então, a gente vai o tempo todo se redescobrindo as festas, vem as gerações, meu Deus, existe isso, e aí... Reinventando, né, a sua própria tradição, não é? Trazendo à baila, né, todo esse caldeirão, né, de festividades, que a festa de Itapuã, que eu ia a todas, a festa da Ribeira, a segunda-feira gorda da Ribeira, que tinha a Quinta do Bonfim, depois a segunda... Então, eu sou, assim, uma representante de ter realmente mergulhado em todas, até Santa Luzia, em todas as festas populares da cidade eu frequentava. E isso era algo natural para a população e não tinha esse caráter mercantilista tão potente quanto tem agora, né? Então, era uma comunidade que afluía mesmo, tinha as barracas com cerveja, vendendo amendoim também, era o que a gente consumia, né, enquanto tomava cerveja, e os sambas juninos, que pipocavam nessas festas, né? Além das brigas que voava banco para tudo que é lado, e mesa para tudo que é lado, e que todo mundo saía correndo. Mas, ao mesmo tempo, havia, na verdade, essa mobilização da cidade em relação a essas festividades todas que aconteciam na cidade, independentemente do poder público, sabe? Está com patrocínio, você está com a cerveja tal, X ou Y, patrocinando o carnaval. Então, havia, sim, uma mobilização da própria comunidade, né, dos barraqueiros que levavam para esses espaços públicos, né, e que a gente frequentava, fluía com muito samba, muita música, muita diversão, né, e, ao mesmo tempo, trazendo, na verdade, essa tradição, atualizando essa tradição intermitentemente. E aí a gente vai para o Pelourinho hoje, por exemplo. O Pelourinho é um espaço que ainda preserva, vamos dizer, essas manifestações mais tradicionais, né? No Pelourinho tem bandinha subindo e descendo durante todos os dias, tem uma decoração que atrai as crianças, atrai idosos, atrai gente de todas as idades e lugares, para um carnaval que foge um pouco desse mercantilismo, né? Desse espetáculo de desfile. Então, os palcos são ocupados por artistas que trabalham o ano inteiro nos espaços culturais da cidade, nos teatros da cidade, nos bares da cidade, e que estão lá também mostrando que fazem o carnaval e que sabem fazer o carnaval. E aí a gente percebe que existem vários espaços na cidade de Salvador, no carnaval, bota aspas aí também, né? Toda essa diversidade, né? Tanto de gêneros musicais quanto de público que afluem, né, a esses lugares. Então, agora mesmo com esse desfile o furdunço, né, que acontece antes, né, do carnaval e que também traz uma nova geração, uma nova quantidade de artistas e de público que vão, né, ver esses artistas fora ainda do circuito do carnaval, que circula e que tem uma afluência, assim como o Pelourinho, assim como os camarotes, assim como o circuito Batatinha, o circuito Dodô, o circuito Osmar, e os camarotes, que também têm esse papel. Então, o Carnaval de Salvador, acho que tem para todos os gostos e bolsos. Né? Nesse sentido, ele é democrático, porque ele tem todos os gostos e bolsos. Entretanto, ainda falta muito, eu acho, em relação à própria organização desse carnaval, dos ambulantes, da prefeitura, que precisa realmente dignificar o trabalho desses trabalhadores que também vivem no carnaval e que estão fora dos holofotes. Né? É importante. Inclusive, Rita Semani, você que fez pesquisa em teatro, fez um espetáculo maravilhoso com o Diogo sobre justamente os cordeiros de carnaval. Os personagens eram cordeiros, né? Cordeiros, exatamente, do carnaval. Assim, eu também queria destacar fora desse âmbito, né, da exploração mercantilista, mas tendo alguma relação com o capital, mas assim, eu queria também pontuar que o carnaval ele é uma oportunidade extraordinária para o projeto dos blocos afro. O grande projeto de transformação da sociedade que é implementado pelos blocos afro, não é? Porque o carnaval dos blocos afro ele tem indiscutivelmente um papel
disruptivo de uma lógica social e proposição de um outro mundo. Aí a gente entra nas visões afrofuturistas, né? Que aí Jamile Borges poderia arrasar aqui. Mas esses blocos, eles encontram na oportunidade da festa, na oportunidade do carnaval, um espaço para a proposição de um outro arranjo social, né? E quando a gente pega, né, a liderança, né, quando a gente pega o Ileaí, né, que serve como referência para os blocos afro, né? Quando você pega o rito proposto pelo Ilê dentro da oportunidade do carnaval, é algo extraordinário, né, que começa com a eleição de uma deusa negra do Ilê, né, para que no carnaval essa deusa ela desfile pela cidade, né, sempre saindo da Liberdade, da senzala do Barro Preto, né? Então, observe que isso feito uma única vez já seria extraordinário. Mas a gente está falando de uma tradição de mais de 50 anos, onde por carnaval se saiu mais de uma vez. Então, observe que essa deusa negra do Ilê já desfilou na cidade mais de 100 vezes, não é? Então, isso, como fala, não sei se Gil ou Caetano, agora eu não vou lembrar exatamente qual dos dois, mas, assim, isso é transformador da realidade da cidade. Isso transforma a condição de vida, né, da nossa população preta. Isso é transformador. Então, observe que é uma maneira de você... Assim, primeiro que você cria uma outra poética, né? O bloco afro é uma outra configuração poética, criativa. Inclusive, o trio elétrico nem é chamado de trio elétrico ali dentro. Então, você tem uma composição em que você tem vários formatos artísticos ali dentro. Você tem a força da música, mas você tem as alas de dança com muita força também. Você tem toda uma composição visual, né, dessas roupas, desses figurinos, dessa estamparia, e aí tome-lhe Alberto Pita aí para poder falar também, né, que fazem daquilo uma expressão bem específica, poética, artística, né? E tem uma força muito grande. Aquilo permanece, aquilo perdura, né? Uma quantidade grande de blocos. É interessante você trazer isso, porque eu não lembro quem foi, se foi Vovô, se foi João Jorge do Olodum, falando sobre o papel dos blocos afro dentro desse panorama dos seus respectivos espaços e territórios, né? E ele diz que um deles, não sei quem, dizia que, na verdade, o desfile no carnaval dos blocos afro é a culminância do trabalho de 365 dias. Olha que coisa incrível. Por quê? Porque tem um trabalho eminentemente educativo, transformador, que não para. Social, exato, de que não para, de cursos de pavimentação econômica de um grupo social que sempre está, sabe, a parte de toda esse poder de compra, esse poder de dignidade econômica, né? E que cursos são oferecidos, oficinas, todo o próprio bairro, né, em si, ele fomenta atividades, né, como creches também, né, que possibilitam justamente uma ascensão social ou então uma inclusão social dessa população, dessa camada da população que vive nesses bairros periféricos, cujos blocos ocupam esse lugar, né, como a Lei de Balé em Itapuã, como a Ilê na Liberdade, como o Olodum no Pelourinho, como o Araqueto de Piripiri. Araqueto teve um papel impressionante, não só na questão da identidade do subúrbio ferroviário de Salvador, né, de se tornar uma referência, mas também de ocupar lugares de transformação social daquela população. Então, os blocos afro ele tem um papel importantíssimo, sabe, na transformação dessa população, né, não só no carnaval. Então, o carnaval, segundo eles, é a culminância desse processo, que é a celebração, né, de tudo isso, né? Isso é muito lindo, né? Muito potente. Vou perguntar para vocês dois, né? Tendo essa dimensão que é o Carnaval de Salvador, todo esse palco nacional e internacional,
quais imaginários e narrativas identitárias a respeito da baianidade vocês acham que o carnaval vem ecoando nos últimos tempos e o que mudou também em relação a esse outro carnaval que vocês estavam conversando aqui durante o episódio? Que pergunta, hein, Marília? Eu estou aqui maturando. Eu também estou aqui matutando. Matutando e maturando, é verdade. Eu acho que a gente tem que visitar sempre Milton Moura. Eu acho que ele é uma referência, né, em falar sobre o carnaval e a baianidade. E aí ele traz uma baianidade fincada em 3 pilares, né, que é a tradição, 3 pilares, que é a tradição, a religiosidade, no caso, a localidade, né, nascida assim, circunscrita no recôncavo, e a etnicidade, né? Então ele traz esses 3 elementos para fundamentar essa baianidade fincada nessa tradição de Caymmi, de Jorge Amado, de Caribé, essa baianidade ainda lá dos anos 40, né, dos anos 50, né, cujos elementos estão fincados nesses 3 pilares. Aí, a gente caminhando com isso, e isso perdurou durante muito tempo, né? Se a gente for, por exemplo, visitar a obra de Caymmi, principalmente a de Jorge Amado, e no próprio Caribé, a gente percebe que essas tradições, né, que esses pilares estão ali bastante potente, bastante forte, né, dentro dessa constituição, desse ethos da baianidade. E quando a gente vai aproximando, vai trazendo o próprio Caetano, Gil, né, uma nova baianidade vai surgindo, Caetano, Gil, Bethânia, os novos baianos, não é? Vão surgindo, Glauber Rocha, né, vai trazendo um pouco do sertão também. E aí vai misturando um pouco isso, porque vai bebendo na fonte, vamos dizer assim, mais underground, na fonte fincada na tradição, mas também bebendo lá já na indústria cultural, né, na própria Tropicália, né, que culmina justamente nesse álbum que Manifesto. E aí, quando a gente vai para o Carnaval de Salvador, já na Axé Music, porque tem nos anos 50 já tem justamente o Dodô e Osmar, que também bebe no frevo pernambucano, mas que bebe no violonista americano que esteve aqui tocando violão elétrico. Então, aí o caldeirão já vai, entendeu? Trazendo elementos de fora para poder alimentar essa nova tradição. Então, eu diria que essa tradição mais fincada, né, nesses pilares que Milton fala, ela é mais endógena, né? Mas aí, depois disso, né, na década de 50, com o trio elétrico do próprio Dodô e Osmar, ele já bebe na fonte externa, assim como a gente também não pode deixar de levar em consideração algo que Edivar trouxe de forma muito potente, que é a localização da cidade de Salvador em relação à importância desse porto, né, dessa zona portuária, que visitavam muitos marinheiros, que traziam também o bolero, traziam os cubanos, vinham os porto-riquenhos, trazendo também muita música e muitos elementos que também ajudaram na constituição desse ethos. Mas aí, quando a gente vai para justamente trazer o carnaval, né, a partir da segunda década de 80, com a Axé Music, então esses elementos mudam um pouco. Aí o elemento vai mais para a questão da subjetividade também, vai para a alegria, vai para a festa, apesar de Caymmi estar sempre retratando a festa lá atrás, né? Quando ele traz 2 de fevereiro, quando ele traz Senhor dos Navegantes, mas esse novo público, esse novo protagonista dessa baianidade, né? Eu falo protagonista no sentido da arte, estou falando mais da música aqui, né? Quando na década de 80 com a Axé Music, quando eles acessam justamente a festa, a alegria, sabe? Eles estão trazendo novos elementos que saem um pouco dessa baianidade da tradição, apesar de não ter sido banida, né? Porque os tambores estão aí da tradição, né? Mas é uma negociação aí de conflito, né? Quando o próprio descreve Eu Sou Negão, o conflito dos blocos afro com os blocos de trio, isso é negociação de território, né? É maravilhoso. Você puxou aí um assunto que para mim é totalmente instigante, que é essa música de Jerônimo. Não é verdade, entendeu, Edivar? Então, a negociação continua até hoje, eu acho, sabe? Essas negociações. E essas narrativas, elas vão sendo reinventadas
à medida que esses próprios artistas também vão se reinventando para se manterem no proscênio, para se manterem no sucesso, para se manterem representando uma cidade que, apesar de ser todo mundo é do Chum, mas é uma cidade que representa e reflete uma desigualdade muito grande e com relações, eu diria, de disputa ainda muito grande em relação a esses espaços e territórios. A gente não pode nunca deixar de esquecer que a própria constituição da baianidade, a própria constituição da Axé Music, tudo é para o próprio samba reggae como um gênero musical que está dentro do caldeirão da Axé Music, quem está de fora, mas para nós a gente faz uma distinção absurda. A gente sabe a distinção do que é Axé Music, do que é samba reggae, do que é pagode, né? Eles botam tudo no mesmo caldeirão, quem está de fora e não conhece, né? Porque está no carnaval como um cenário, né, especial para representar essa diversidade, mas cada coisa tem sua singularidade e se misturam quando necessário, quando interessa. Quando não interessa, você descarta. Então, trazendo um pouco para a narrativa dessa baianidade, a baianidade ela vai sendo reconfigurada. Obviamente que se a gente pegar, por exemplo, o Opaió, o próprio filme, aquela baianidade não existe no Pelourinho. Se a gente der uma circulada ali pelo Pelourinho, a gente percebe. Então, essas baianidades elas vão sendo reconstruídas, reconfiguradas, mas quando nos interessa, a gente acessa elas. Quando nos interessa, a gente descarta. Então, ela está o tempo todo ali, sabe, de forma dinâmica e de forma, como é que eu posso dizer? De uma forma extremamente negociadora, né? Para nos representar quando nos interessa. Quando não interessa, a gente descarta ela. Então, é um ethos dinâmico, é um ethos que está ali, sabe, fluido, como a própria modernidade, né? Dinâmica, e também trazendo elementos que perduram até hoje. Se a gente for, por exemplo, para um samba junino, o samba junino ele acontece no João Velho de Brotas, na Federação, ele acontece tanto nesses ambientes, nesses bairros populares, quanto no carnaval, assim como o pagode. Né? O pagode surge como? Assim, se a gente for para o El Chan, que é uma nova guinada dentro do pagode baiano, lá na década de 80, lá embaixo, na Ribeira. Não é? Então, a gente vai percebendo que esses pequenos nichos dessa baianidade tradicional, ela ainda ecoa em determinados lugares. Se a gente ouvir o Baiana System, você ouve tudo, do groove arrastado, a guitarra baiana, você ouve o pagode, você ouve a Axé Music, você ouve tudo ali. Mas é uma nova síntese que surge. Se você escuta Lued Luna, hoje que está fora do ambiente do carnaval, mas está ali presente uma sonoridade que se traduz justamente... por esse carnaval. Isso. Então, assim, então a gente não pode dizer o que mudou. Mudou, sempre muda, porque a própria baianidade é dinâmica, o próprio ethos de ser baiano é dinâmico, mas a gente percebe elementos ali que se perpetuam, sabe? E que dialogam com outros que não sabe até quando vai perdurar, mas que importa, né? Afinal de contas, vivemos numa efemeridade, né? Na obsolescência do presente. Então, essa obsolescência do presente justamente nos possibilita estarmos o tempo todo nos reinventando. E essa baianidade ela é intermitentemente reinventada, tanto por nós, patrícios baianos, quanto pelo carnaval e quanto pelos artistas. Marida, obrigado por essa fala, porque essa fala é uma fala bem estruturante, né? Você traz aí pelo menos 3 fotografias nessa sua fala, que é uma fotografia que nós passamos a entender ela como uma mais tradicional, que é aquela Bahia fotografada pelo Jorge Amado, Caymmi, né? Caribé, Verger, né? Depois uma outra fotografia que é de uma Bahia da guitarra elétrica, né, a Bahia de Caetano, de Gil, né, um segundo momento. E esse terceiro momento que Maria está provocando aqui, né, se é que é um terceiro, se é que já não passou por um terceiro, estamos no quarto ou quinto, né? Eu acho que a Bahia ela sempre está lá. E eu acho que o que vai modificar substancialmente são os poetas que ela encontra para poder cantar ela. Né? Então, talvez essas narrativas que a Maria está provocando a gente esteja nesse lugar, né? Que narrativa, o que é que mudou
né? Quando ela puxa aí ela evoca aí a escadaria dos artistas, e aí a gente já está falando de talvez uma segunda Bahia, né? Depois de Caymmi e Jorge Amado, essa coisa toda, que é essa Bahia ali dos anos 70, né? Em que você tem esses artistas, Caetano, Gil, os Novos Baianos, né? Acessando a Bahia e traduzindo ela através de suas criações, de sua poética, né? O que é que eu percebo substancialmente assim como uma mudança dessa poética desse período para o que a gente tem hoje? Eu acho que sem dúvida nenhuma um fator disruptivo é o surgimento do bloco afro, né? Assim, quando entra o Ilê, aí você tem não que isso nunca tivesse acontecido, mas passa a acontecer de uma maneira muito mais notável, muito mais notória, que é esse discurso de uma cosmovisão de mundo africana, né? Assim, Maravilha. Não é assim, você tem talvez hoje essa constante luta que a gente tem pelo espaço da festa, que não é apenas físico-territorial, mas é uma luta, inclusive, do ponto de vista teórico, do ponto de vista do pensamento sobre essa Bahia, do que se elabora sobre essa Bahia. Então, a partir do momento, né, que surge o Ilê, essas vozes ecoam extrapolando seus guetos, né? Aí você tem um Olodum, né? E aí você tem coisas como Faraó, divindade do Egito, que se tornou e que é um choque para essa geração anterior. Não sei se vocês já viram Caetano falando sobre o impacto que é o surgimento, né, do Olodum ocupando ali as ruas da cidade com aquele som de Faraó, divindade do Egito, e que todo mundo conhecia o que era aquilo. Então, eu diria que, centrando um pouco mais nessa provocação de Maria, eu diria que talvez assim o elemento novo é uma narrativa afrocentrada, é uma narrativa a respeito da nossa cidade. Assim, acho que a Bahia, né, essa baianidade, ela passa a ser cantada com repito, não é que ela não fosse cantada antes, mas ela passa a ser cantada e esse canto reverbera muito mais a partir dos seus poetas, dos seus criadores pretos e pretas, né? Então, perfeito, Edivar. Eu acho que realmente é fundamental a gente trazer. Na verdade, esse povo preto sempre esteve, né? Exatamente. Sempre esteve. A gente não pode deixar de ressaltar, entendeu? Essa invisibilidade, esse silenciamento desse povo preto na constituição da sociedade baiana, em todas essas festividades e no próprio ethos, né? Tanto que o Milton Moura traz essa etnicidade como uma referência muito grande desse pilar da constituição dessa baianidade, da tradição. Mas aí você... Desculpa. Não, por favor, fale. Isso, mas assim, é a predominância do narrador, né? O criador, o poeta, aquele que passa a ser consumido, digamos assim. Quando a gente fala, por exemplo, do Opaió que você trouxe, que é uma forma de observar, retratar as pessoas ali do Pelourinho, né? Isso antes era feito por Jorge Amado. Então você tinha um criador branco observando uma realidade preta e era essa narrativa, né? Exato, e era essa narrativa que ecoava. Hoje você tem esse criador, esse escritor, esse dramaturgo preto falando sobre si. Não precisa de chancela, né, para falar sobre si. Ele próprio fala sobre si. Mesmo ainda o próprio espaço do carnaval ainda sendo bastante reduzido para essa comunidade, né? Se a gente for ver, por exemplo, nunca se passou na televisão o desfile do Olodum, o desfile do Ilê. Por quê? Porque eles desfilam de madrugada. Os próprios poderes públicos ainda, né, delegam, né, o período, as televisões que estão ali, né, filmando tudo, transmitindo
instantaneamente todo o carnaval da Bahia e de Salvador em especial, o que acontece? Os blocos afro sempre saem na madrugada. Então, as câmeras já estão desligadas, né? Então, essa reverberação desse canto, desses tambores, dessa participação efetiva desse povo preto no Carnaval da Bahia, ainda não reverbera como deveria para outros territórios e espaços, porque eles não têm essa oportunidade ainda, não é? Infelizmente, isso 40 anos depois, né? A She Music fez quantos anos? Em 85, é um marco zero, né? Então, 41 anos vai fazer. Então, nesse sentido, você traz realmente uma discussão importantíssima para a gente estar trazendo à baila o tempo inteiro, que é falar sobre o protagonismo desse povo preto, desses tambores, sabe? Dessa nova dimensão estética e política, porque isso não é dissociado, né? Dentro dos tambores, é um espaço estético e político, principalmente, de demarcação desse território e de reverberação desse discurso de opressão, né? Se a gente for, por exemplo, o pagode hoje de Salvador, né? Quem são as grandes estrelas do pagode baiano? Que é o Léo Santana, que é o Xande, que é o Márcio Vitor, né? Que são um povo preto periférico que assume o protagonismo, né? Também da sua própria história, de seu corpo, né? Desse corpo poético e performático, né? Nesse discurso. Você vê o homem preto ali presente, mas você não vê a mulher preta ainda. Você não vê, sabe, essa mulher preta dentro desse cenário do Carnaval da Bahia como protagonista. Margarete Menezes, Márcia Short, e a gente conta de dedo, não é? Essas mulheres que, na verdade, ousam se insurgir, vamos dizer assim, né, contra esse discurso hegemônico masculino, não é? Sexista, né, dentro desse panorama do carnaval, porque o carnaval continua sendo, né, machista, continua sendo racista, continua sendo sexista, desde lá de trás, se a gente for trazer uma digressão histórica em relação ao papel da própria mulher dentro do universo do carnaval, ela nunca teve realmente uma representação e uma representatividade compatível com a importância dela no ambiente social, político e cultural do Brasil, né? A gente percebe, por exemplo, Baby do Brasil, na época dos Novos Baianos, ela, inclusive, que foi a primeira cantora, antes de Moraes Moreira, no próximo ano, ótimo. Cantar, né? Trazer todo um equipamento de som que pudesse captar a voz humana, porque a voz humana não tinha sido ainda introduzida no trio elétrico, porque não havia uma tecnologia compatível para capturar essa voz junto com instrumentos eletroeletrônicos. Mas a Baby, ela tocando surdo em cima do trio, ela pega o microfone do surdo e grita Bahia, 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 no hino do Bahia. Então, ali estava inaugurada a voz feminina dentro do Carnaval da Bahia e no trio elétrico. Então, isso é uma discussão maravilhosa, que fica esse discurso de que o primeiro cantor é o Moraes e tal, né? Mas a Baby, em várias oportunidades, ela fala isso, assim, eu cantei antes. Cantou, inclusive tocando surdo, que é um instrumento de percussão, olha só. Então, assim, a gente precisa, na verdade, estar o tempo inteiro lembrando, exercitando, trazendo essa memória, né, desse universo do carnaval, que não é só pautado e não é só representado, né, por homens, por blocos de carnaval, por uma estrutura da prefeitura e do governo do estado, que está privilegiando sempre aquele que durante todo o ano já trabalha, mas também esse povo preto, mas também essas mulheres, entendeu? Mas também essas comunidades periféricas que fazem o carnaval e que vivem durante os 365 dias, né? Esse carnaval que vai desfilar na avenida e, mesmo assim, não é capturado pelas câmeras de televisão. Então, e que sempre fizeram, Marília, não é isso? Que sempre fizeram e sempre serviram como inspiração para inúmeras outras apropriações, inclusive. Com certeza. Né? Então, a gente precisa... Então, é um manancial que está ali, né, o tempo todo se renovando, a todos os anos. Né? Então, o que eu percebo que existe uma modificação é que alguns desses criadores ocuparam o espaço, tomaram o microfone.
né? Sim, Assim, sim. não só do ponto de vista da contribuição rítmica, mas também do ponto de vista do discurso. Do discurso, exatamente. E da questão mesmo assim de trazer a sua história, para, por exemplo, Neguinho do Samba, o pai do samba reggae, o criador do samba reggae, assim, ele traz a sua história justamente de bandas de marciais, de bandas de escola. Primeiro para o Ilê, que não aceitou as modificações, ele vai para o Olodum e cria justamente o samba reggae, mas já tinha como o celeiro ali, como uma usina criativa, o próprio Ilê, e que a gente percebe que cada desses blocos afro que toca samba reggae, cada um toca do seu jeito, mas todos tocam samba reggae. Se a gente ouve o samba reggae do Olodum, é um samba reggae. Se a gente ouve o samba reggae do Ilê, é outro samba reggae. Se a gente ouve o samba reggae do Malê de Balê, é outro samba reggae. Mas o samba reggae está ali. Se a gente ouve o samba reggae de Daniela, está ali o samba reggae. Entendeu? Se a gente ouve o samba reggae de outros artistas que estão ali, sabe, pulsando nessa pele do tambor, né? Porque o tambor é feito de pele também, né? É importante que a gente pense nisso. Está vendo essa questão que é de atrás da poética? Então, essa pele negra, essa pele do tambor, sabe? É importante para a gente perceber e constatar que é o maior órgão dos sentidos que nós temos, né? Então, essa pele, ela sente, essa pele, ela transmite energia e transmite também um espaço de disputa que continua reverberando, aproveitando justamente essa questão do próprio tambor que reverbera e dessa voz que reverbera, na sociedade baiana e brasileira e no próprio carnaval, que insiste em sufocar suas origens quando interessa. Quando não interessa, também. Queria ressaltar esse assunto que você trouxe, Marilda, do samba reggae, né? Acho que talvez o samba reggae seja um caso que dê para a gente, estrategicamente, voltar a essa pergunta da Maria. O que é que muda? Veja, que narrativa é essa de hoje, né? Eu acho que o samba reggae é um caso extraordinário para poder a gente entender isso, né? Assim, a infusão desses ritmos, a construção de um ritmo, isso é praticamente uma criação divina, né? Assim, o Neguinho do Samba liderar esse processo criativo e chegar a uma nova célula rítmica é uma coisa, um feito extraordinário, um feito poético extraordinário, né? Então, veja, o surgimento do samba reggae, ele inaugura uma nova baianidade. Totalmente. Ele inaugura uma nova baianidade. E não apenas do ponto de vista rítmico, que já é muita coisa, mas observem que o samba reggae, justamente por unir o samba e o reggae, nos dá uma possibilidade da construção de um outro discurso, da complexidade de um outro discurso na música. Então, assim, ele é genial também porque, ao juntar o reggae, que é uma música de protesto, né, uma música de transformação de mundo, com o samba, que é o vínculo com o carnaval e com a adesão popular, ele tem a possibilidade de criar narrativas transformadoras do mundo. E de origem religiosa, ambos. Tanto o samba quanto o reggae. E que representa uma circularidade. Né? Uma circularidade, é um ritmo que é mântrico. Tanto o samba quanto o reggae, né? É mântrico, é um mantra que vai ali te colocando em transe, trazendo você para outra dimensão desse corpo e desse espírito que de alguma maneira representa esse carnaval, porque o carnaval é a festa da carne, né? Paradoxalmente falando, né? Mas é o que mais aciona esse espírito, esse estado de espírito, de transcendência, de transformação, de transgressão, não é? E esse samba reggae, ele acaba sendo um portal para uma dinâmica de transformação do mundo que é muito presente no reggae, no trabalho de Bob Marley, né? Ele, ao se vincular ritmicamente ao samba, que é o que faz a gente ferver e faz a gente aderir, né? Ele se torna um instrumento poderosíssimo de transformação de mundo. Observem as letras que são construídas em cima do samba. A autoestima desse povo preto, né? A autoestima. Né? Quando o Caetano traz, ali, na década de 70 ainda, quando essa preta começa a trançar o cabelo, é de se olhar.
tudo é chique demais, tudo é muito elegante, né? Então ele traz o próprio que a gente nem falou aqui, mas que foi um afoxé maravilhoso, que é o Abadauê, né? E o afoxé Filhos de Gandhi, que é o bloco mais antigo de Salvador e que também traz essa religiosidade de dentro dos terreiros para fora dos terreiros, pedindo licença. Então, observe a riqueza da nossa música, né, que se produz na Bahia. Eu não digo nem música baiana, porque música baiana já leva para outro lugar que normalmente as pessoas reduzem demais. Essa música que se produz na Bahia, ela tem tantas dimensões que um podcast desse não dá conta para a gente justamente compreender. É verdade, melhor compreender, porque a gente vai trazendo, sabe, protagonistas para manter essa música em ebulição, como ela até hoje está, mas que, infelizmente, ainda são descartadas aquela memória, né, que são apagadas e que são silenciadas dessa população que construiu junto com esses que estão aí hoje, né, o que a Bahia produz em termos de música e de cultura. Então, é preciso que a memória seja acionada constantemente, diuturnamente, para que a gente possa reconhecer os ancestrais que ajudaram nessa construção e na perpetuação desse legado e desse fenômeno. Só para fechar, né, para além dessa, para mim é nítido assim, que o samba reggae é realmente um momento de uma nova baianidade, assim, é revolucionário. Mas aí não vai parar por aí, né, Marisa? Eu já trago pós-samba reggae sem descartar nenhum outro, por favor. Não é isso que eu estou dizendo. Mas eu trago Baiana System. Era o que eu ia dizer, justamente. Aí você tem o eletrônico, aí você vai chegar aí com a poética do eletrônico. Isso. Né? E a gente já vai ter um novo naipe de criadores para poder ler a Bahia. E de sonoridade. Em uma outra estética. E discurso político também, sonoridade, discurso político, empoderamento, não é? Por exemplo, uma mulher negra como Lued, que traz o seu selfie, sabe, para retratar toda a sua opressão como mulher preta, todas as suas dificuldades e subjetividades que estão ali, né, intrínsecas nesse discurso. A gente traz a Raquel Reis, que vem de Feira de Santana, junto com o Russo Passapulso, que também é de Feira de Santana, ao Baiana System. Então, a gente vai trazendo a Larissa Luz, que joga com o afrofuturismo de uma forma extremamente potente, né? E a gente vai trazendo uma novíssima geração que bebe nessa fonte ancestral, e que é importante estar o tempo inteiro sinalizando, o tempo inteiro dando crédito para esses ancestrais e essas ancestrais que ajudaram a constituir essa nova baianidade, né? Sabe? A constituir essa nova prospecção de uma Bahia que carrega a tradição, mas que rompe com ela quando interessa, mas que dialoga com o mundo, não é? A Bahia se basta às vezes, né? É que nem a França. Quando você fala em Bahia, ela já, entendeu? Ela é um país, em termos, agora, continua desigual, continua provincial. Eu digo que a Bahia é a Bahia, em especial Salvador, que é onde eu vivo, é a cidade mais provinciana e cosmopolita do mundo. Porque ela tem tudo de ruim do que é provinciano e tudo de ruim do que é contemporâneo, e tudo de bom do que é provinciano e tudo de bom do que é contemporâneo. Então, ela está o tempo todo negociando essas diferenças para se constituir enquanto um espaço geográfico que representa ainda uma diversidade, mas que não contempla, né, todo esse território pulsante e criativo que nós temos, né? Afinal de contas, para você eleger um, você deixa de eleger outros, né? Então, isso ainda continua muito presente nessa Bahia. Então, eu diria isso, assim, que você tem, depois dessa Praça Castro Alves, dessa escadaria dos artistas, você tem aí, notoriamente, pelo menos mais umas 2 ou 3, né, baianidades, né, assim, momentos em que artistas, né, observaram tudo isso e transpuseram, né, para suas obras, para seus trabalhos.
sem dúvida, a dos blocos afro, né, nesse processo que a gente já falou aqui, sem dúvida nenhuma, depois com as infusões, para além das infusões elétricas, as eletrônicas também, né, e assim, observem que são protagonistas cada vez mais pretos e retintos também, né? A gente está falando aqui de vários intérpretes e criadores, né, que ocuparam o disputado espaço do trio, né, com seus corpos pretos, retintos. A Larissa Luz, que inclusive ocupou agora todos os espaços, né, no audiovisual, no cinema, no teatro, né, o Russo, os discursos de Russo Passapulso, sempre questionando a cidade, sempre questionando a lógica de fazimento da cidade, né? Marilda deve lembrar de uma época que se tinha um seminário interessantíssimo na UFBA, Quem Faz Salvador, né? E eu vejo todo esse pensamento reverberando muitíssimo assim, no trio. Então, eu vejo que essa baianidade hoje ela tem um espaço de produção de seu discurso mais preto, mais aberto ainda que seja várias vezes, né, combatido, o tempo todo combatido, incômodo, né, mas existe uma transformação, sim, na liderança dessa narrativa em torno da baianidade. Agradecer profundamente pela presença de vocês, pela disponibilidade, pela conversa, foi um prazer. Queria perguntar se vocês têm alguma coisa que vocês queriam dizer antes da gente se despedir, sei lá, indicar alguma leitura, alguma música, alguma peça, para que as pessoas se aprofundem mais nesse tema que a gente conversou aqui hoje. Bem, eu acho que peça tem Los Catedráticos está em cartaz, não é isso? Que é interessante, justamente, inclusive revitalizado com novas músicas, né, atuais e tudo mais, que tratam sobre esse universo. Eu recomendo, além do meu livro e do Edvar, que trata desse ponto do teatro que eu acho fundamental, o Milton Moura, né, que infelizmente não publicou um livro, né, da Curvas e Arestas sobre a baianidade do carnaval. Eu acho que o Paulo Miguel também escreveu uma tese extremamente potente sobre o carnaval como balcão de negócios, mas a Gole Guerreiro, que escreveu, uma das primeiras a escrever sobre o samba reggae, a Trama dos Tambores, muito importante também. O Letieres Leite, da Orquestra Rumpilés, meu querido amigo falecido recentemente, e que traz justamente essa dimensão da música afro-baiana a um patamar de protagonismo, né, com a Orquestra Rumpilés. Ele escreveu um livro fino, mas necessário sobre isso. E tantos outros que vão, enfim, dentro e fora da academia. O próprio Jonga Cunha, que também escreveu um livro sobre Axé Music. E Fred Boyce, que escreveu 2 livros necessários sobre o trio elétrico, que é maravilhoso, que já está fora de catálogo, mas também tem uma importância enorme na dimensão do carnaval como um espaço, um território de experimentações sonoras. Eu acrescento aí Milton Ordep Serra, né, Rumores de Festa. Rumores foi um livro muito importante no meu processo de pesquisa, assim, a maneira como ele percebe a invenção do trio elétrico, né, acabou se tornando um capítulo até maior do que eu imaginava dentro da minha tese, porque, enfim, acho que vale a pena não só a gente observar a narrativa do Fred, que vai trazer essa questão, né, da invenção do trio elétrico, mas a gente também observar o ponto de vista de Dodô também, nessa narrativa da invenção do trio elétrico. E, bem, eu comecei a perceber esse campo de exploração do que era necessário compor essa narrativa a partir do momento que eu vi também em Ordep essas fissuras, assim, coisas que ainda faltavam ser contadas, né? Mas, enfim, Ordep, Rumores de Festa. Já que a gente falou também tanto de Neguinho do Samba, a gente pode também trazer aqui o trabalho de Nitorê Acadan, que é filha de Neguinho do Samba, e que está no teatro, e que está protagonista, que está no espetáculo Candomblé da Barroquinha, né, que é outro trabalho aí que a gente também não pode perder do radar,
né, e como ela carrega, né, esse legado do pai dela de uma maneira brilhante, né, sem fugir e ao mesmo tempo renovando, né? Então acho que é também uma figura aí importante da gente acompanhar no nosso radar. Recentemente eu fiz também um podcast chamado Borra Cafezinho do Futuro, onde eu parti para fazer umas entrevistas assim com pessoas marcantes, né, nessa composição, né, nessa contribuição criativa com a cidade. Então eu convidei a Alan Miranda para ser o entrevistador. Então nesse podcast a gente tem aí entrevistas com Jerônimo Santana, a gente tem entrevistas com a própria Nitoré Cadan, a gente tem entrevistas com Alberto Pita, que, nossa, só o Alberto Pita, e aí vai o livro do Alberto Pita também, né, que ele lançou tem pouco tempo, que é a história do carnaval da Bahia através da estamparia. Né? Então, que lindo! Esse livro é extraordinário, Maria, assim, coisas. Então, deixa eu ver o que mais. O Museu do Carnaval, que é importante. Exatamente. Né, a Casa da Música também, né, lá da Cidade Baixa. Eu acho que são 2 lugares importantíssimos a serem visitados. A Casa do Carnaval, né? Que é, inclusive, uma publicação. Isso. Com textos de Milton, tem nosso reitor, tem textos assim muito, muito fortes de pesquisadores sobre o Carnaval, né? Deixa eu ver o que mais. Tem muito mais coisa. Tá bom demais, gente. Os espetáculos hoje também, não só os daquela época, mas hoje também são bem atravessados pelo Carnaval. Então, eu também diria que o que está em cartaz, vira e mexe, você percebe o Carnaval por ali, né? É isso. E sobre os livros e trabalhos de vocês, eu queria dizer para os ouvintes que a gente vai ter mais informações sobre esses autores na descrição do episódio, para vocês buscarem saber mais sobre os trabalhos deles. E é isso, o episódio de hoje vai ficando por aqui, com toda essa reflexão aí sobre a resistência no Carnaval. Desejamos a vocês um Carnaval e um verão aí na Bahia muito festivo e delicioso. E queria agradecer novamente a Marilda Edivá pela presença e nos encontramos no próximo episódio.